Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Luana. Eu tenho esse canal aqui onde eu falo um pouquinho sobre os arquétipos, sobre autoconhecimento, todo esse meu processo de desenvolvimento pessoal, eu compartilho aqui com vocês, tá bom? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o arquétipo da sereia. Bom, após eu utilizar aí o arquétipo da chave e do cavalo para eu conseguir aí o meu tão sonhado emprego, que eu queria muito a minha independência financeira, contei todo o meu processo aqui no meu primeiro vídeo, vou deixar o cardzinho para vocês. E falando nisso, se inscreva aqui que eu tenho ainda muita história para contar para vocês aí com os inúmeros arquétipos que eu já utilizei, tá? Então, gente, eu entrei numa lotérica para trabalhar e eu gostava muito ali do ambiente, gostava da dinâmica, né? Porque lotérica nunca tá parado, né? Sempre você tá fazendo alguma coisa ali. Recebimento de contas, né? Pagamento de fatura, né? O pessoal vai lá pra fazer pagamento, tem jogos, são bastante coisinhas assim. Quem vê de fora acha que é só pagar conta, mas tem bastante coisinhas, detalhezinhos, e eu gostava muito dessa dinâmica de não ficar parado fazendo só uma coisa, eram bastante coisinhas, né? Enfim, e ali na lotérica, você tem metas para você vender os jogos, né? Não sei se vocês já viram aqueles volantezinhos que as pessoas vai, faz o pagamento e faz os jogos. Eu achava que, como eu nunca fui de fazer jogos e eu nunca fui muito de ir em lotérica também, então eu achava que era só, nem entendia muito dos jogos, achava que era só ir ali, fazer eu achava, falava papelzinho, né? O volantezinho, e eu não sabia que tinha os balões, né? Que era feito por nós, que você tinha que oferecer pro cliente, comprar o bolão, tinha seguro também, telecena, aqueles carnezinho da Jequiti. Então você tinha que oferecer e para você tá recebendo comissão e também você tinha meio que uma meta, né? Era uma meta super alcançável, né? Mas todo mundo ali queria tirar a sua comissão. E a comissão era de todos os sábados. No final de semana, todo mundo ali tirava o seu dinheirinho no final de semana, ir para abastecer o seu carro, enfim. Eu, no meu caso, como estava eu sozinha com os meus dois filhos, eu precisava muito dessa ajuda no final de semana com os meus filhos, né? E aí eu me deparei, claro que de iniciante ali trabalhando, eu tinha um pouco de dificuldade para quem tá começando, né? E eu me vi na necessidade de mostrar, né? O meu desempenho, mostrar que eu sabia vender. Só que eu, super vergonhosa, saindo aí de muitos processos traumáticos e inclusive depressão, crise de ansiedade, não tinha muito aquela desenvoltura que eu precisava ter. E quando eu vi o arquétipo da sereia, todas ali, o lado luz dela, né? A sedução, a sereia ela é muito autêntica, ela tem um magnetismo pessoal dela, ela por si só a gente olhar a imagem dela já diz muita coisa pra gente, né? E você já ouviu falar do canto da sereia? Foi isso que me pegou. Quando eu vi falar assim do canto da sereia, que ela chamava os homens, né, até o mar ali, eu falei, gente, eu preciso disso, do canto da sereia. Porque venda nada mais é do que você cantar ali o seu produto, você falar ali pro cliente, não, leva um bolão hoje, vai que você ganha, aproveita a sorte hoje, essas coisinhas de venda que eu não tinha. Eu nunca tinha trabalhado com essas coisas de venda, né? Então pra mim era muito novo. Então eu achando que era só flores, né? Maravilhosa sereia, vou virar uma sereia e vou sair vendendo por aí. E realmente, no início foi muito legal. Eu senti assim, logo nos primeiros dias, não foi muito difícil de eu sentir, sabe, a energia. Eu coloquei na tela do meu celular,
Fiquei ali um tempinho olhando, vi vídeos e eu tô olhando aqui porque eu tenho um caderno onde eu anoto todas as minhas coisas, assim, tem coisas de oração, tem coisa de gratidão, processos que eu passei, inclusive era um caderno de escola, assim, do meu filho. E eu tava pegando aqui pra mexer nas minhas coisas, tem outro caderno aqui também. Pagamento de eu falei, nossa, quanta coisa que eu anotava. Pagamento, tem jogos, são bastante coisinhas assim. Quem vê de fora acha que é só pagar conta, mas tem bastante coisinhas, detalhezinhos. E eu gostava muito dessa dinâmica, de não ficar parado fazendo só uma coisa. Eram bastante coisinhas, né? Eu nunca tinha trabalhado com essas coisas de venda, né? Então pra mim era muito novo. Então eu achando que era só flores. Maravilhosa sereia, vou virar uma sereia e vou sair vendendo por aí. E realmente, no início foi muito legal. Eu senti assim, logo nos primeiros dias, não foi muito difícil de eu sentir, sabe, a energia. Eu coloquei na tela do meu celular. Fiquei ali um tempinho olhando, vi vídeos e eu tô olhando aqui porque eu tenho um caderno onde eu anoto todas as minhas coisas, assim, tem coisas de oração, tem coisa de gratidão, processos que eu passei, inclusive era um caderno de escola, assim, do meu filho. E eu tava pegando aqui pra mexer nas minhas coisas, tem outro caderno aqui também. Eu falei, nossa, quanta coisa que eu anotava, mas enfim. E aí eu tinha notado que mais me tinha motivado, né? Que era a intensidade, a autenticidade, a adaptabilidade. Adaptar aí, porque ela se adapta tanto fora, né, do mar quanto dentro da água, assim. Então, ela tem aí essa facilidade de se adaptar. E eu falei, nossa, é um lugar novo pra mim. Então, é esse arquétipo mesmo. Aí tem um pouco da sexualidade, que eu também senti um pouco disso, e essa é uma coisa que eu não achei tão legal, mas eu vou falar aqui daqui a pouco pra você. E essa observação, que ela fica bem atenta ali pra fazer, pra atrair, né, os homens e tal. A comunicação afetiva, então, eu precisava muito disso, né, da comunicação. Aí tem um pouco de erotismo, um pouco de inocência. Isso foi o que eu pesquisei, tá, gente? Pode ser que você se deparem com outras informações também. E aí tem o lado sombra. O lado sombra que eu vi da sereia foi a competitividade com as outras mulheres, o egoísmo, enganações e mentiras e descontrole de emoção. Bom, vamos lá, vamos recapitular. Eu estava ali utilizando e já comecei a sentir os efeitos positivos. Eu senti necessidade de passar mais batom. É uma coisa que eu sempre gostei, mas lá era uma coisa que eu senti mais, assim, sabe? De me maquiar mais, de estar sempre bem apresentável. Isso é uma coisa, assim, também que contribui na venda. Então, esses insightzinhos eu fui tendo. E eu reparei que as senhorinhas que iam passar comigo pra pagar a conta, elas falavam, nossa, moça, que cabelo bonito, como você é linda. Eu falava, gente, mas eu não mudei nada, né? Faz tempo que eu tô aqui, que essa senhorinha me vê e não tem nada de diferente em mim. Ai, o que você fez no seu cabelo? Nossa, filha, o seu cabelo é lindo. Daí eu falei, ai, eu acho que é a sereia. Comecei a pensar assim, né? E aí a questão do batom. Teve uma outra mulher que ela falou, nossa, que batom lindo, como você tá linda, como sua pele é linda. Deu, minha pele é linda. Aí ela, que batom que é esse? Daí eu lembrei a marca, mas eu não sabia a numeração certinha do batom e ela queria saber a numeração daquele batom. Eu falei assim, agora... E eu não podia ir mexer, lá na lotérica você não pode ficar saindo, pode mexer na bolsa, é tudo guardadinho, separadinho. Eu falei, eu não posso nem mostrar pra você, mas é de tal marca, assim, assim, assim. Ah, eu vou comprar esse batom porque ficou muito linda, você é muito linda. E muitos elogios, assim, sabe? E fora os elogios, eu comecei a perceber muitos olhares pra mim. Que eu falei assim, gente, não é normal isso aqui, né? E porque ali no dia a dia, na correria, ninguém tem muito tempo de ficar muito observando o outro, não. E os olhares vinha tanto das pessoas que passavam na fila, né? E aí eu começava a ficar com vergonha, porque por mais que eu utilizava, né, pra eu ter essa sedução, esse canto da sereia, eu usava isso pra me ajudar nas vendas.
Então, se era um olhar diferente daquilo, eu já ficava com vergonha. Então, eu lembro que eu começava ali passar as contas e as pessoas que ficavam me olhando, passando na fila, não tiravam o olho de mim. E isso começou a me deixar com vergonha da situação, né? Mas eu falava assim, na hora vinha a resposta, não sou eu, é a sereia, é a sereia. Ficava assim. Isso foi uma coisa. Uma outra coisa que aconteceu foi a rivalidade feminina. Eu fiquei muito triste por isso, porque eu sempre gostei de todas as meninas lá. Só que daí eu comecei a sentir coisas de ciúme, coisas de fofoca, de depois do expediente vir falar pra mim que fulana falou isso, não sei o quê. Sabe, coisas assim pequenas, mas que tava acontecendo muito e que acabou me magoando, né? Por conta disso. Mas eu reparei que depois que eu desativei, né, esse arquétipo, que eu não vi tanta necessidade mais, porque depois eu conheci um outro arquétipo que também poderia estar me ajudando nas vendas e não tá me prejudicando tanto como tava nessa parte. Porque o que pesou mais em mim? A rivalidade feminina, que eu não queria perder, o bom convívio com as meninas ali, eu não queria perder essa amizade mesmo, esse clima gostoso que era quando eu entrei lá. E eu percebi que tava mudando, percebi olhares diferentes. Você chamar pra almoçar, a gente tinha mania de sempre estar junto e daqui a pouco começar a dispersar, umas coisas assim estranhas que começou a acontecer. Então, esse foi um ponto. O segundo ponto, esses olhares começou a me incomodar, porque tem essa questão da sexualidade, né? Da parte masculina já olhar com outros olhos, né? Mais aquela coisa de cobiça, que realmente a sereia ela tem. É bom para venda? É, mas também tem esse lado aí, tá? É até engraçado de falar. Mas assim, até de senhorzinhos que sempre me respeitaram, sempre eram bonzinhos comigo, de eu perceber uma certa diferença, de todas as idades, assim, né? Mas isso começou a me deixar incomodada, sabe? Essa coisa muito assim em cima. E outra coisa que foi muito surreal, as minhas redes sociais. Começou a vir muita solicitação de amizade da parte masculina, mas muita mesmo, de você ficar rolando. Eu falava, gente, não é possível. Só que você ia ver o tipo de pessoas, assim, é uma coisa que você precisa ficar atenta. O meu intuito não era para isso, era para as vendas, né? Como eu disse aqui. Mas eu sei que tem relatos, né? E tem meninas que gostam de ativar para esse lado. Meninas que é solteira, que quer conhecer alguém, né? Mas que tem super boas intenções. Fiquem atentas. É um alerta para vocês. Porque vem pessoa de tudo quanto é tipo, né? Realmente é uma coisa para você pensar aí se vale a pena realmente ou não, tá? Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a ver o tipo das pessoas. E nem o tipo das pessoas, mas assim, não pega nada, não tem conteúdo, sabe? Não sei se deu pra se deu para explicar aqui. Se faz sentido para vocês, tá? Então, isso é uma das coisas. Também pegou um pouquinho, mas isso vai de cada pessoa. Você tem que avaliar em cada arquétipo o lado luz e o lado sombra. Porque às vezes você já tem, às vezes não, né? Você já tem, né? A maioria das vezes você já tem em você essas características. Então, eu sei que eu tenho essa característica, então é por isso. O lado depressivo realmente acontece, tá? O lado depressivo da sereia realmente pega aí, sim, com mais facilidade. É o arquétipo que eu vi que eu tive mais facilidade de pegar. Coisa de chorar mesmo, sim. Essas coisas que aconteceu das meninas, coisinhas irrelevantes, se forem ver, me fizeram chorar, entendeu? Coisas pequenas de mulher que acontece, mas que eu fiquei chateada, que eu chorei. E aí junta todos os problemas, junta eu com as crianças, com o trabalho, tendo que dar conta de tudo, né? E eu vi que, assim, várias vezes eu fiquei bem depressivinha, assim, na bad. Então, é um alerta também pra você, tá? Não vou me estender mais aqui, mas assim, pra você que tem essa curiosidade,
ative, né, pra você ver aí e fique esperta, né, nessas questões de lado luz e sombra. Quer dizer que vai acontecer com você o que acontecer comigo? Não, porque o seu inconsciente não é o mesmo que o meu, a sua energia não é a mesma que a minha, a imagem que você vai colocar de repente não é a mesma que a minha. Preste atenção também nas imagens, a imagem ela conta muito, tá? Eu sei que a sereia, ela dentro da água pega mais essa parte emocional, porque a água é emoção, né? E tem também as partes que ela tá mais perto da terra, a parte que ela tá mais ali ligada ao ouro, que quer dizer as vendas. Então aí veja certinho o que faz sentido pra você, tá bom? Eu espero que o meu vídeo tenha feito algum sentido, eu espero que tenha contribuído aí nas suas pesquisas, tá? De arquétipos, e conta aqui pra mim se você vai ativar, se você já ativou, se você tem alguma experiência ou mais alguma curiosidade sobre o arquétipo da sereia, tá bom? Então é isso, gente, foi isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau!